lados, né? E o Praxedes para tentar aumentar um pouco esse bloqueio de meio de campo, né? O JP é um garoto... Vai lá. Opa! Vacilou a defesa, lá vem o Vasco pro Watson, fintou, invadiu a área, bateu! Gol! Agora, uma tremenda infelicidade de Robert Renan. Parecia um lance controlado, dominado. Ele vacila. No que vai ajeitar a bola. Deixa ela escapar. Ainda escorrega. O caminho se abre para Adson. Dribla Fernando. Protege na chegada de Rômulo. E com muita esperteza e habilidade. No cantinho de Fabrício. Adson ganha de presente o lance. Vai lá e guarda. 1 para o Vasco, 0 para o Inter. Vibra Rossi, que tinha acabado de sair. Vibra também Rafael Paiva. O primeiro gol da reabertura do Beira-Rio é vascaíno. Adson! Vasco na frente, 1-0. Eric. Bola levantada para dentro da área, o toque de cabeça. Fabrício tirou-lhe o gol. Gol! Aproveitando o Inter instável e na bola parada. Essa cobrança na primeira trave mata a defesa. Tudo bem que há uma grande intervenção do Fabrício, só que a bola volta limpa na cabeça do garoto. Lincoln, personalidade na entrada da pequena área, cumprimenta para botar a bola no fundo do gol. Ele que entrou na vaga do Rojas, que sai lesionado, bate no peito e comemora. Lincoln, o Vasco dentro do Beira-Rio vai se impondo. Lincoln, de apenas 19 anos, 2-0, e agora é panela de pressão para cima do Internacional, Ramon. 3 empates e 2 derrotas. Olha que bola pro Bustos, dividiu o Léo com ele, Bustos! Gol! Internacional chega rasgando na dividida com o Léo e não desistiu do lance. Você vê o Léo, ó, a bola passa entre as pernas do zagueiro e depois Bustos, entendendo que dava para insistir no lance, bate de ponta de chuteiras. O Inter vai buscar, o Inter reage. Bustos diminuindo, marcando o primeiro gol colorado na retomada do Beira-Rio, esquentando ainda mais a reta final de jogo. 1 para o Inter, 2 para o Vasco, e agora a pressão de novo no canto da galera. O Inter mexe. Primeira informação com o Becker e depois quero te ouvir, Eric Faria, sobre o gol marcado por Bustos. 19, e agora saiu o JP, que também tem 19 anos, ou seja, o Vasco... Escorregou Robert Renan, chance do Vasco. O cara entrou pelo meio para marcar o gol, bateu, gol! Gol do Vasco da Gama. Robert Renan escorregou, o atacante do Vasco entrou completamente livre, venceu o marcador que chegou na corrida e bateu para dentro do gol. 15 minutos, etapa complementar. É o Vasco da Gama que está fazendo o gol no escorregão que deu Robert Renan, e a chance para o Vasco chegar no 1-0 na partida. Jason Gama tem escanteio para cobrar, uma bola perigosa. Gol! Lincoln. Outra vez o Vasco da Gama com Lincoln fazendo o gol. Primeiro movimento, bola na área do Inter, o cabeceio, uma grande defesa do goleiro Fabrício. No rebote o Lincoln livre, está fazendo 2-0.
E o Internacional, lamentavelmente, dentro de campo, não está fazendo aquilo que aqueles operários fizeram com tanto brilho, que recuperaram o Beira-Rio. O time do Inter trouxe toda esta gente para cá. São 35 mil colorados que estão lamentando mais uma derrota do Inter. Mais um jogo sem vitória. Ou seja, a situação é bastante complicada e o torcedor fica triste. Fica muito triste, Jason. Dominou, pé direito na bola, meteu pro Bustos, grande bola, entrou livre para marcar o gol. Gol! 34 minutos. Um lançamento espetacular. E o Bustos se mandou pela direita, dentro da pequena área, dividiu, empurrou a bola para dentro. O Inter renasce no jogo. É o milagre da ressurreição colorada nesta partida. E agora o Vasco que se aguente, Zé Alberto. Do cacete, tudo bem. Já teve um chute do Adson no segundo tempo, que o goleiro Fabrício defendeu. Mas ele escorregão da zaga, chegou, tentou. Primeiro drible, o segundo colocou, entrou. Adson. Gol! Do Machão da Gama. Adson, o escorregão do Robert ali na intermediária. Adson se aproveitou com categoria, com tranquilidade, botou a bola no cantinho. Que escorregão do Robert. E que golão, Maca. Gol! Esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração. Um gol com a cara do Cimento CSN. Cimento CSN mais do que forte, é fortaço. O detalhe, Gabriel Andreso. O detalhe, caneta esquerda na bola, bateu pelo montão para a cabeçada, largou o goleiro, cabeceou, entrou. Lincoln. Gol! Machão da Gama. Lincoln, escanteio cobrado pelo Adson. Primeiro teve a cabeçada, depois o goleiro largou, Lincoln escorou e botou no barbante aos 27. É o segundo do Vasco da Gama. Lincoln, camisa 33, no rebote do goleiro Fabrício. Ele faz o segundo do Vasco da Gama, pode crer. Gol, esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração. Um gol com a cara de Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E o detalhe, Andreso. Silva, lançamento longo, Bustos entrou na área, na hora de disputar, chegou, atirou, entrou. Gol! Do Inter, Bustos, duas divididas ele ganhou, e na frente do goleiro Léo Jardim, botou de bico no barbante, diminuindo a diferença. 34, Internacional marca gol. Esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração. Um gol com a cara de Cimento CSN. Cimento CSN mais do que forte, é fortaço. Houve bobeira por aí, Wellington. Atacante no Vasco, informando o Fiat. Vai carteando o técnico Rafael Paiva. Tirando o Rossi, tirando o JP. Vem o Vasco, vai sair o gol. Gol! Gol do Vasco! Pediu para levar. Eu não falei para não parecer desagradável com a torcida do Inter, mas há uns 10 minutos eu tava para dizer: tu brinca, não faz, leva. E Adson, o habilidoso jogador baixinho, canhoto do time do Vasco, numa falha de posicionamento do Inter, infiltrou por entre os zagueiros e deu um biquinho de leve tirando o goleiro. A 15 do segundo tempo, o Vasco faz 1-0 e agora vai ser um Deus nos acuda. Os Marcelo Salzano. Sim, tá mais perto. Vem cobrança de escanteio na área, salvou o goleiro, cabeçada. Gol do Vasco! Incrível como o Inter pediu para ter uma derrota em casa. Eu não consegui identificar, me pareceu Paulo Henrique. Quem? Lincoln fez o gol do Vasco da Gama. O Vasco está fazendo numa cobrança de escanteio 2-0. E parecia, estava com cara de um gol a qualquer momento. E mais que um gol, um acidente.
Um acidente para o time do Internacional. O Vasco da Gama faz 2-0 numa cobrança de escanteio. Marcelo Salzano a 27 minutos do segundo tempo. Centralizou para Fernando, que tocou para Bruno Gomes, que lançou para Bustos, que entrou numa boa chegada, pintou o gol. Gol do Inter! Dele, Bustos! Foi na raça, na superação, dividindo com o adversário e deu de bico de dentro da pequena área para o gol do Vasco. Pode mudar o placar, e pode mudar a esperança. Renova-se a esperança do Internacional no Beira-Rio. O gol foi de Bustos numa jogada da direita, numa jogada pessoal, 34-30. O Inter desconta 2-1 para o Vasco agora, Bruno. Não pega por omissão, né? Ele mexe, né? Mexe, e ele fez uma leitura corretíssima do jogo, cara. Uma leitura muito boa do jogo. Escorregou o zagueirão do Inter, olha o Vasco, Adson levou pro pé esquerdo, vai marcar, Adson bateu, tá lá! Aqui é Vasco! Gol do Vasco! Adson abre o placar do Beira-Rio, tem que respeitar o gigante da colina. Sai na frente o Vascão na marca de 15 minutos jogados do segundo tempo. O zagueirão do Inter escorregou do nada. Caiu, foi o Robert Renan, tropeçou nele mesmo. E o Adson não tem nada a ver com isso. Foi driblando, foi avançando e com muita categoria, muito talento, finalizou pro fundo no gol do Fabrício. O gigante da colina sai na frente em busca da vitória, da superação. Todo remendado, todo desfalcado, mas o Vasco da Gama é gigante. Adson bota pro fundo no gol e corre pro abraço. Vibra, e como vibra a torcida do Vascão. Nunca vão entender esse amor. Adson, camisa 28, mexe no placar da Transamérica agora. Vasco da Gama 1, Internacional 0. Léo Pinheiro, o detalhe do gol. Pra cobrança, levantou na área, cabeçada, Fabrício defendeu. Olha o rebote, a cabeçada de novo, tá lá. Lincoln, brilha, garoto. É gol com o DNA do Vasco. Gol do Vasco. Não deu pênalti, né? Que se dane, o Vasco faz o gol do mesmo jeito. Lincoln, o garoto, o cria, no primeiro jogo pesado dele, ele aparece para decidir. 27 minutos do segundo tempo e o Vasco da Gama dobra a vantagem no Beira-Rio em Porto Alegre, todo remendado. Tem vários jogadores, todo desfalcado, mas o Vasco é pra quem acredita. Lincoln de cabeça aproveitando o rebote do Fabrício e o Vasco da Gama dobra a vantagem. Brilha, garoto, chora, garoto, é o teu momento. O garoto com o DNA, com o sangue do clube de regatas Vasco da Gama. Enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal. Lincoln, o zagueiro, faz o segundo e o Vasco encaminha uma vitória gigante. Uma vitória gigante do gigante da colina. Vibra, e como vibra a imensa torcida vascaína, que é bem feliz nesse momento. Nunca vão entender esse amor. Lincoln bota pro fundo do gol e mexe no placar da Transamérica agora. Vasco da Gama 2, Internacional 0. Léo Pinheiro. Lançamento pro Bruno Gomes, bolão. Vai ficar cara a cara o Bustos, furou na primeira, bateu na segunda e tá lá não. Tá lá sim, é gol. Chutaram a bola ali atrás do gol, me confundiram, mas é gol do Inter. Gol do Inter, diminuindo com Bustos. O lateral direito, o Fabrício Bustos. 16 minutos do segundo tempo e o Inter tenta voltar pro jogo. 16 é a camisa. 34 minutos do segundo tempo. O lançamento veio pro Bustos aqui na ponta direita. Ele invadiu a grande área. O Léo Pelé passou da bola, né? Na primeira tentativa de finalização, o Léo Pelé até chegou inteiro, mas passou da bola. E aí na segunda, o Fabrício Bustos bateu pro fundo da rede do Léo Jardim. Vibre como vibra a galera do Colorado, porque Fabrício Bustos, camisa 16, aos 35 agora do segundo tempo, mexe no placar da Transamérica agora.
Vasco da Gama 2, Internacional 1. Inter tá vivo no jogo, Léo. Ricardo, futebol da Bandeirantes. Resbalou Robert Renan, ficou pra ele, Adson invadiu a área, cutucou, gol! Gol do Vasco da Gama, Adson, na infelicidade do Robert Renan, que numa bola até certo ponto fácil, ele resbala com a umidade do gramado, ele cai, o Adson rouba, vai pra rede e marca o gol do Vasco. 15h40, Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. 15h40, segundo tempo, 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Internacional. Sonda, brasileiro, escanteio pela ponta direita, boca do gol, Fabrício, grande defesa, cabeçada, gol! Lincoln, parece que foi ele, gol! Lincoln. Gol do Vasco da Gama, 2 para o Vasco da Gama, 0 para o Internacional. Que noite terrível para os colorados, na noite do reencontro, depois da faxina. Acho que foi o Léo Pelé que de cabeça fez esse gol. Lincoln, foi o Lincoln, então estava certo, foi o Lincoln. 2-0 para o Vasco da Gama. Lincoln de cabeça, depois de uma extraordinária defesa do Fabrício, que joga a toalha no chão com raiva. 2-0 Vasco, agora fica difícil de buscar, Sonda. 28 do segundo tempo. Invadiu o Bustos a área, por entre as pernas, vai marcar gol! Gol! Internacional Bustos, uma bola despretensiosa, achada num corredor de meia direita para o Bruno Gomes, para Bustos, que a trancos e barrancos levou por entre as pernas da marcação, sobrou, vai de bico mesmo, canto esquerdo baixo, reage o Colorado, tem 10 minutos, fora os acréscimos, desconta o Inter, 2 para o Vasco, 1 para o Internacional. Bustos, Michele Silva. O Praxedes, ele tira o JP, que é um jogador um pouquinho, vai lá. Vai lá o Vasco, bola carregada, olha o chute, invadiu a área, agora tentou o chute pro gol, bola na sacola, Jadson, Adson, camisa número 28, gol do Vasco. Mandou na saída do goleiro o Adson com a camisa número 28. Houve um erro do zagueiro do Internacional. Ele mandou quando o goleiro tentou, o goleiro Fabrício. O Vasco larga na frente e coloca no placar Band News perfeito e brilhante. É Adson 28 na camisa. Vasco da Gama 1, Internacional 0. Fernanda Pisotti, o camisa 4, Robert Renan, caiu sozinho e perdeu a bola, hein, Fernanda? Lá o terceiro escanteio pro Vasco, olha a bola cabeceada, tapinho, voltou, cabeçada agora, bola na sacola, Lincoln! Gol do Vasco! Aumentando para 2-0, o goleiro Fabrício deu um tapinha na bola, ela sobrou exatamente para a cabeça do Lincoln, que mandou para o fundo do gol. 33 na camisa, repita, 33, Lincoln faz o segundo para o Vasco, perfeito e brilhante, no placar Band News FM, agora Vasco 2, Internacional 0. Que alegria pra galera do Vasco da Gama, Fernanda Pisotti. Olha o time do Inter, bola lá na área, o chute agora na arrancada, bola pro fundo e o gol. Bustos. Gol do Internacional. Bustos, camisa número 16. Houve vacilo, indecisão na zaga do Vasco. Léo Jardim foi, não foi? O jogador do Internacional penetrou e aí o Léo tentou fazer o corte, veio o Lincoln também. E o Bustos, mais esperto, empurrou a bola no cantinho esquerdo da meta do Léo Jardim. Agora vai ser aquela pressão do Internacional. Placar Band News FM. Vasco 2, Internacional 1. Fernanda Pisotti, Bustos colocou na rede.
Circulação, o goleiro Léo Jardim, ela viaja, tira a defensiva do Internacional. A sobra de bola vai ficando com o Robert Renan. Escorregou na casca da banana. Pode sair o gol do Vasco. O goleiro tá batido, tá lá. Adson. Gol do Vasco da Gama numa falha monumental do Robert Renan. E aí o Adson, que não tem nada a ver com isso, recebe, fica na cara do goleiro do Internacional. Fabrício desloca o goleiro do Internacional e toca a bola pro fundo da rede. Pro fundo da rede, lamentável torcedor colorado, mas o Internacional aos 15-16 agora está sofrendo o primeiro gol do jogo, depois de 70 dias, o torcedor que não queria mais ouvir falar em água, está tomando uma ducha de água fria no Beira-Rio. 1-0 para o Vasco, o detalhe é teu, Córdova. Atenção, escanteio cobrado, desvio, Fabrício, voltou para o interior da grande, da pequena área, cabeçada pro gol e tá lá. Lincoln. Feito. Gol do Vasco da Gama, zagueiro Lincoln. Apanha a sobra e o Vasco tá fazendo 2-0 em cima do Internacional. Há 70 dias atrás, tragédia aqui na volta do Beira-Rio, tragédia em todo o estado. E hoje de novo, o Vasco mete 2-0 em cima do Internacional. E o detalhe é teu, passa limpo, Córdova. De área, boa bola pro Bustos, é só fazer Bustos. Tirou do marcador, clareou, vislumbrou, apertou o gatilho, bateu, entrou, tá lá. Sim, pode vibrar, torcedor colorado. Fabrício Bustos tem que ser na raça, tem que ser valente e não pode desistir. Esse é o Colorado que o torcedor colorado gosta. Depois das tempestuosas águas de maio, mais uma vez o Mar Vermelho volta a se agitar nas arquibancadas do Beira-Rio, com o retorno às margens plácidas de Guaíba. Só que ainda vai ter que virar, e se for de virada vai ser mais gostoso. Tá lá dentro, apareceu a fúria argentina, Bustos para mandar pro fundo da rede, tá 2-1 pro Vasco, mas dá pra acreditar, passa limpa, Bicheque. 15 minutos desse segundo tempo, por enquanto 0-0. Futebol Globo CBN. Olha o Vasco com o Adson na entrada da área, driblou, bateu pro gol, detonou! Um biquinho pra tirar do goleiro Fabrício no mole, um tremendo vacilo do Robert Renan, escorregou e aí, meu amigo, é fatal em frente à grande área do Internacional. O atacante do Vasco driblou o Fernando e na saída do Fabrício um toquezinho pra colocar no canto direito baixo. É um gol importante pro Vasco no Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o que eu falo, é o que eu digo, o gigante é bola e coloca o Colorado na roda pra fazer o Beira-Rio virar um verdadeiro caldeirão. Vai pra cima deles, Vascão. Cruzamento pra área, cabeçada do Verrete, Fabrício voltou, bateu, detonou. Lincoln. Vasco! Lincoln, o garoto de 19 anos, faz o gol da vitória do Vasco no Beira-Rio. Na cabeçada do Verrete, o tapinha do Fabrício e a bola sobrou limpa pra ele, Lincoln. Uma
testada no meio do gol. O goleirão não conseguiu voltar. Ainda encosta nela, mas vai pro fundo da rede. É o segundo gol do Vasco no Beira-Rio. Na 15ª rodada no Brasileirão. O gigante é bola e coloca o Colorado na roda pra fazer esse Beira-Rio um verdadeiro caldeirão. Pra Bruno Gomes, faz o balão, campo de ataque. Bustos invadiu, olha o perigo, bateu pro gol, detonou. Gol do Inter. Bustos. Um balão pro campo de ataque na grande área do Bruno Gomes. E o Bustos, uma meia-lua pra cima do adversário, mesmo que sem querer. Condição legal e na saída do Léo Jardim. Bola por baixo, no cantinho, pra diminuir o prejuízo. Na marca de 34 minutos desse segundo tempo, o gigante da Beira-Rio. 15ª rodada no Brasileirão. Bustos, camisa número 16. Coloca o nome dele no placar do futebol Globo CBN. Um gol do Fabian Bustos. 2, Adson Lincoln. Você dizia que o jogo não tinha acabado, hein, Carlinhos? Internacional, bom jogador o Prachetes. Vamos ver qual vai ser o movimento. Eu acho que o Vasco ele tá tentando sair. Olha só. Errou o Internacional, errou Robert Renan, ficou para o time do Vasco da Gama. Batida, gol do Vasco da Gama. Errou Robert Renan com a bola no pé. Me pareceu que ele resvalou, que ele caiu. E a bola ficou para o jogador do Vasco da Gama. Que eu vou precisar confirmação do Vinícius Malman. Mas ele dominou, invadiu a grande área. Chutou na saída do goleiro Fabrício, abrindo o placar. 15 minutos. 15 do segundo tempo. No erro de Robert Renan. O Vasco tá fazendo 1-0 no Beira-Rio. Eu achei que foi o Adson. Mas ele mesmo, confirmando então o Adson, camisa 28, a minha impressão foi certeira, é o gol do Vasco da Gama, 15 minutos, 1-0 pro time carioca, Vinícius Malman. Jogador do Vasco, mas achei escanteio cobrado, o Fabrício pegou, soltou, gol! Gol do Vasco da Gama! O cruzamento feito, o toque de cabeça, uma linda defesa do Fabrício, só que a bola sobrando no rebote do jogador do Vasco, que também de cabeça meteu para dentro do gol. O Vasco tá abrindo 2-0. 2-0, 27 minutos. O nome do gol é do cara que entrou no intervalo, Lincoln, camisa 33. 2 para o Vasco da Gama, 0 para o Internacional. No retorno para casa, na volta para casa, no retorno ao estádio Beira-Rio, o Inter tá tomando 2-0 do Vasco da Gama, que tá todo desfalcado, tá todo esfarrapado. O Vasco tá fazendo 2-0. Duas chegadas neste segundo tempo, 2-0. O primeiro foi a 15 e agora a 27. E xingamentos pro técnico Eduardo Cudê. Lincoln, 2-0 Vasco, Vinícius Malman. O jogador do Internacional, a bola para Bustos, invadiu a grande área, dividiu, ganhou, bateu, gol! Gol! Do Internacional, Bustos! Na jogada rápida, a bola pela meia direita, Bruno Gomes fez o lançamento às costas da marcação, Bustos dominou, o zagueiro furou em bola, não conseguiu cortar, ele mesmo caído, de biquinho, meteu pro fundo da rede, 35, ainda dá tempo, 35, Bustos, 1 para o Inter, 2 para o Vasco, Vinícius Malman. Aqui Léo Jardim cobrou rapidinho, deu pra Veguete, quarta zaga, insiste, esforça, tentou ganhar, não conseguiu, melhor pra equipe do Internacional, Robert Renan caiu de popô no chão, Adson ganhou, driblou primeiro, invade a grande área, cara, o goleiro bateu, balançou! Gol do Vasco! Adson, de quem acredita, de quem não desiste, ele encarou a marcação do Robert Renan, ficou de popô no chão, Adson acreditou, tirou o Fernando pra dança, e no biquinho,
Biquinho na saída do goleirão, botou no fundo da rede pra extravasar esse sentimento que jamais será parado. O Vasco é pra quem acredita, o Vasco é pra quem não desiste. Num biquinho a lá fenômeno, Adson bota o Vascão na frente. Um lance quem acredita, um lance quem não desiste, um lance com a cara do quer ser vascaíno, pra alegria dessa galera, pra alegria do torcedor da Cruz de Malta. Faz o caldeirão dessa galera ferver. Adson na marca dos jogados 16. Bota o Vasco na frente agora. Vascão da Gama 1. Internacional 0. Detalhe, Thiago. Na grande área, Adson levantou, fechadinho, Veguete desviou. Fabrício deu tempo, voltou, Nico emendou, balançou. Gol! O Cria decide dentro da grande área, testando bonito pro fundo da rede. O Vasco é pra quem acredita, o Vasco é pra quem não desiste. Na primeira o Veguete testou, Fabrício salvou. Na segunda não tinha jeito, sobrou pro Cria, testou bonito, o Fabrício chegou a tocar nela, não conseguiu evitar o segundo. Vasco da Gama amplia o marcador em pleno Beira-Rio pra silenciar o gigante da Beira-Rio, Lincoln. O segundo no Vasco no jogo, na marca dos 27,5. Jamais duvidem do clube de regatas Vasco da Gama. Jamais duvidem dessa Cruz de Malta, ela é pesada demais. O Vasco é pra quem não desiste agora. Vascão 2, nas cabeças de um menino. Internacional 0, Thiago Brandão. É gol. Final do gramado, meteu o bolão pro Bus, dominou, encarou o goleiro, vai bater com a talha, falhou no lance, Buscimento balançou. Gol do Internacional para explodir o Beira-Rio de novo, para colocar fogo na reta final da parada. O Bruno Gomes meteu um lançamento Vasco pro Bustos. O Léo deu que cortar, falhou no lance e no biquinho. O Bustos encarou o Léo Jardim, botou no furo da rede. Aguenta coração Cruz Maltino. A festa é da torcida colorada. Teremos emoção até o final do espetáculo. Fabrício Bustos na marca dos 35 da segunda etapa, diminui para o Internacional. Esperança da galera do Inter agora. Vasco da Gama 2, Internacional 1. E a galera do Vasco vai ficar na bronca com o Léo, hein, Thiago? Fez um sacrifício, foi acompanhar alguns jogos. Criciúma, Florianópolis. Olha o Robert Renan, pisou na bola, caiu, lá vem o Vasco, olha a chance, gol do Vasco. Eu não acredito! Adson. Gol do Vasco, Adson. Robert Renan incrivelmente pisou na bola, caiu no gramado. E a bola ficou para o jogador do Vasco, que entrou na área, colocou no canto, longe do alcance do Fabrício. Incrível, mas o Vasco faz 1-0 no Beira-Rio, Fontes. Volta com uma crise. É inacreditável. Olha o Fabrício, olha o gol do Vasco. Léo. Gol do Vasco, incrivelmente 2-0 para a equipe do Vasco. Na cobrança do escanteio, Fabrício fez a defesa a primeira vez, colocou para frente. E na volta o jogador do Vasco empurrou essa bola para a rede. Fazendo 2-0 aos 27 minutos, incrivelmente 2-0 para o Vasco, Lucas Fontes. O gol foi do Lincoln, na verdade. Bruno Gomes viu o Bustos fugindo. Bustos chegou na cara do gol, olha a chance, feito! Gol! Internacional chega lá com Bustos. Tinha que ser ele, tinha que ser ele. O destaque do Internacional. A jogada forte do Internacional pelo lado direito.
chegou lá dentro da área, brigou pela bola, levou a vantagem, colocou no cantinho, desconto Internacional no Beira-Rio. Bustos o nome do gol, Jairo. Querendo ou não, apesar de não ser aquele 10 clássico, é um cara que também consegue competir mais, mastiga mais a bola. Jogador errou. do Inter caiu, vem o Adson, mano a mano, fintou, vai marcar, invadiu, bateu, é gol! É gol! Gol! Do Vasco! Adson! Camisa 28, errou na saída de bola o time do Inter, o Robert Renan caiu sozinho, dominou, escorregou, perdeu a bola, ela sobrou para o Adson, ele limpou o Fernando, invadiu, biquinho esquerdo, canto direito do goleiro Fabrício, gol importantíssimo para o Vasco no Beira-Rio, Adson 28, escreve no placar da Vasco TV, agora Vasco 1. Internacional 0, JP Escofano. Escanteio, vem levantamento para a área, olha o Vasco aí, salvou o goleiro, rebote, o toque, é gol! É gol! É gol! Lincoln! Gol! Do Vasco no Beira-Rio! Lincoln, zagueiro, garoto, camisa 33, no cruzamento para a área, na primeira salvou o goleiro Fabrício, era o toque do Matheus Carvalho, era o Praxedes, o Verrete, na sequência Lincoln, o gol estava certo, o Lincoln não perdeu, o segundo do Vasco no Beira-Rio, 27, segundo tempo, é o gigante na parada, Vasco 2, Internacional 0, ô JP Escofano, tentou o lançamento pro Bustos, é bom, chegou o Léo, não cortou, Bustos bateu, é gol. Acaba fazendo o gol Internacional com 34, muito jogo ainda pela frente, hein? E toma um gol do jeito mais bobo de se tomar, né? É porque tem que chegar zerando, né? Exatamente, não precisava tomar esse gol, ainda mais jeito tomou uma jogada morta do Bull. Que o Inter tiver novidades. E é claro, a gente, no pós-jogo, vai trazer para vocês aqui a atualização. Robert Renan dominou errado, entregou, vem o Vasco, esforça, limpou a marcação, invadiu a área, chutou pro gol. Gol do Vasco, mas que rateada do Robert Renan. Impressionante. Dominou e caiu de bunda. Aí ficou fácil. A esforça veio com a bola, balançou a marcação, invadiu a área, soltou no cantinho. Fez um golaço, jogador do Vasco. Agora, que presente que o Robert Renan deu para a equipe vascaína, que abre o placar nesse que é o retorno do gigante da Beira-Rio. Deveria ser uma festa nossa, colorada. Mas numa rateada individual, o Inter sai atrás. A torcida colorada canta alto, vai apoiar. Do levantamento, bola para dentro da área, desvio de cabeça, Fabrício para salvar, vem o rebote, gol! Gol do Vasco. É o segundo Vasco na primeira, o Fabrício defendeu, na segunda não teve o que fazer, Léo, camisa número 3, de cabeça, tocou pro fundo do gol, o Inter toma o segundo contra o Vasco dentro do Beira-Rio. Pelo amor de Deus, esse não é o retorno que a gente queria, com certeza. É inacreditável, cara, como o Inter dominou o jogo até fazer uma cagada. E depois que fez a cagada, derreteu na partida. E deixou o Vasco fazer 2-0 no Beira-Rio. Gomes viu, fugindo o Bustos, invadiu a área, dominou para fazer Bustos, demorou, chutou! Gol! Internacional! Empurrado pelo Beira-Rio, pela massa colorada. O Bustos foi guerreiro, foi raçudo, conseguiu botar a bola pro fundo do gol. Desconta o Internacional e vai ter que correr atrás desse empate, Nani. No seu primeiro depósito. Tem a posse de bola a equipe do Inter. Lado esquerdo defensivo, desabou o Renan. A bola fica para Marcos, invadiu a grande área, cara a cara, bateu o gol do Vasco. Inacreditável. Robert Renan desabou, perdeu uma bola. Nessas coisas que acontecem com o Inter. E aí depois certos jogadores ficam marcados em determinados lances, mas eles falham. Eles entregam bolas que depois tudo resulta em gol. E é o que acontece na altura do minuto 15, Colar. O Inter vai ter que correr mais, arranca em desvantagem contra o Vasco. Passada na área, fechada no primeiro poste, desvio de cabeça, milagre do Fabrício, cabeceio, gol! Gol da equipe do Vasco, me pareceu o zagueiro Léo, o último a tocar na bola. Minuto 27 do segundo tempo. Não era o regresso esperado a casa.
Olha, o Inter murcha na partida depois de um bom primeiro tempo, de começar bem a segunda etapa, baixa os braços, perde energia e, bom, dá vida para um time que não parecia ter a mínima condição de ser vitorioso no Beira-Rio hoje. O Inter vai decepcionando na volta, Colar. Um cenário muito desanimador. Bola para Bustos dentro da área, cara a cara com o goleiro! Gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter! Gol! Da Internacional, Fabrício Bustos, um lindo lançamento que veio da intermediária, que foi premiado, sabe o que? A atividade de Bustos, a intenção de Bustos, o correr atrás de um espaço na linha de defesa adversária. A atitude, Bustos, foi o que tu tiveste, foi o que tem faltado ao time do Inter, e tomara que sobre nestes 10 minutos finais para buscar pelo menos um empate. O Inter desconta na altura do minuto 34, renasce na partida, Colar. Vem Vasco da Gama, bola lá dentro da grande área, Adson! Numa besteira do Robert Renan, que entrou no lugar do René, ainda no primeiro tempo, ele foi dominar, tropeçou, caiu sozinho no gramado do Beira-Rio. O Adson não tem nada a ver com isso, roubou a bola pro Vasco da Gama, invadiu a grande área, driblou a marcação do Fernando e tocou de perna esquerda na saída do goleiro Fabrício, ela morreu lá dentro. Adson, camisa 28, abre o placar pro Cruz Maltino no Gigante da Beira-Rio. Que falha bizonha, horrorosa do Robert Renan. Adson balança o balaio do goleiro do Internacional, coloca lá dentro, coloca um sorriso no rosto do torcedor Cruz Maltino e coloca no placar da Voz do Esporte. Adson balança a rede aos 15 minutos do primeiro tempo no Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre. Agora Vasco da Gama 1, Internacional 0, Pedro Rigoni. Adson na bola, primeira trave, o toque de cabeça, Fabrício pegou, largou, sobrou a cabeçada, Lincoln! O garoto Lincoln balança a rede do Gigante da Beira-Rio. Cruzamento que vem da primeira trave, o toque de cabeça e uma defesaça, um milagre do Fabrício para evitar o gol do Verrete, mas no rebote Lincoln, que entrou no intervalo na vaga do Rojas de cabeça, testou firme, o goleirão tentou tocar nela, mas ela já havia ultrapassado a linha de gol e morreu lá dentro. Lincoln amplia para o Cruz Maltino em Porto Alegre, para balançar a rede do Internacional, para colocar um sorriso de novo no rosto do torcedor Cruz Maltino, para deixar mais longe nesse momento a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e para colocar no placar da Voz do Esporte. Olha o trabalho do Rafael Paiva aí, Vasco da Gama 2, Internacional 0, Rigoni. Entra pro Bustos, dominou, colocou na frente, pintou o primeiro, Bustos, ganhou da marcação, bateu! Na garra, na vontade, o Bustos não desiste, ele domina a bola, invade a área pela direita, vai dividir com o zagueiro Léo, a bola passa no meio das canetas do Léo,
e ela fica dentro da pequena área pro Bustos. Ele desliza no gramado e de carrinho ele tira do goleiro Léo Jardim, estufa a rede do Vasco da Gama. Coloca lá dentro, balança a bala e o Cruz Maltino coloca o Internacional de novo no jogo. Coloca a esperança do resultado positivo no coração do torcedor colorado nessa volta ao Beira-Rio. E coloca no placar da Voz do Esporte. Fabrício Bustos, ele não desiste nunca e vai pra rede. Agora Vasco 2, Internacional 1, Pedro Rigoni. O Adson rouba a bola do campo de ataque, o Adson vai sair no contra um, cortou pra esquerda, Adson bateu! Gol! Carimbó! Do Vasco! Olha o gol! Isso aqui é futebol! O Adson abre o placar do jogo no Beira-Rio. O Vasco jogava por uma bola e o Robert Renan entregou a bola pro Adson, que não perdoou. Abre o placar o Vasco do Beira-Rio. E Adson faz a cobrança fechadinha, tem o desvio da primeira trave. Escola o Fabrício, voltou, desvio. Gol! Carimbó! Do Vasco da Gama! Lincoln de cabeça, o menino que entrou no lugar do Rojas no segundo tempo, depois de um belo desvio do Berrete, uma bela defesa do Fabrício, o Lincoln botou pro fundo do gol e amplia pro Vasco aqui no Beira-Rio. Dentro pro Bustos, Bustos domina dentro da área, vai fazer, bateu, desviou, voltou Bustos! Gol! Carimbó! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Inter! O Internacional diminui no Beira-Rio. Bustos foi lançado pelo Bruno Gomes num belíssimo lançamento. Ele dominou, bateu pro gol, a bola espirrou, voltou pra ele. E no segundo momento, nada que o Léo Jardim pudesse fazer.